Das prensas modernas de Johannes Gutenberg em 1447 às tecnologias ultramodernas para o compartilhamento de notícias em 2023, o jornalismo continua o mesmo em sua essência: cumprir a sua função social de informar a partir do aspecto de reportar os acontecimentos que são de interesse público. Enquanto o tempo passa, o jornalismo também evolui, seja na cobertura de gêneros diferentes de notícias ou dos meios de como transmitir esses acontecimentos. O fato é que o jornalismo sempre está em movimento, pronto para ser o intermediador do que está acontecendo à nossa volta. Com matérias que vão de problemas da cidade à política em Brasília, o jornalismo possui muitas editorias que contribuem para uma melhor organização e entendimento do que está acontecendo na sociedade. Uma delas é a de educação, que além de manter a função primária do jornalismo em informar, também ganha a responsabilidade de educar. Para entendermos este universo do jornalismo, vamos conversar com especialistas que contarão como surgiu esse conceito e a importância dele na sociedade de hoje. Eu recebo neste episódio o jornalista José Renato de Almeida Salles, gestor da Web TV CREA RJ. Renato, nós jornalistas falamos bastante sobre a função social que o jornalismo possui e a sua responsabilidade de trabalhar de maneira transparente para reportar os fatos que ocorrem na sociedade. Além disso, o jornalismo também ganhou uma nova função que sempre esteve ali de forma subjetiva, que é o ato de educar. Então, para iniciarmos esse bate-papo, você pode diferenciar o que é o jornalismo educativo e o que seria o jornalismo de educação? Eu costumo dizer que o jornalismo por si só ele já é educacional, né? Que a verdade educa. E eu uso bem o contexto político que a gente tem vivido aí no último governo e no governo atual, né? Que deslanchou toda essa questão de fake news, de distorcer a informação, como o jornalismo que deseduca, né? Então esse é um paradigma para a gente ter, né, um aprofundamento mais teórico do jornalismo educativo, né? Agora, o jornalismo de educação, como está explícito também na colocação, é aquele que está, né, diretamente ligado a um nicho, né, de cobertura jornalística, né, no meio da educação, né, que cobre tudo relacionado aos meios de educação, né, ou seja, as diretrizes escolares, né? O que sai na imprensa falando sobre a questão da educação, o Ministério da Educação com as suas prerrogativas, isso tudo gera conteúdo dentro dessa área da construção da educação como ferramenta, né, de conhecimento e cidadania. Então, completamente diferente, né, do jornalismo educativo, né? Como você analisa o jornalismo como função educadora? Uma das funções sociais do jornalismo é essa, de educar a sociedade para a verdade, levando em consideração os parâmetros sociais de políticas públicas, o que deve e o que não deve constar na formação cívica do cidadão, né? E isso está diretamente ligado à avaliação correta da informação, da consideração da informação livre de influência política como uma ferramenta extremamente importante para a construção de um perfil cidadão democrático, né, alinhado com as questões das políticas públicas que os entes políticos devem colocar à disposição da sociedade. Então, para que essa sociedade possa, de certa forma, cobrar as suas políticas públicas, ela precisa ser educada para isso. E o jornalismo cumpre uma função fundamental nessa educação, nessa formação cidadã, né? Quando ele é feito com esse viés educativo, com esse viés de cumprir o seu principal papel, que é informar de maneira correta, de maneira direta, levando uma informação simples, descomplicada e traduzida para a linguagem mais
adequada ao público que ela se dirige, né? Então, basicamente, é essa, ajudar na formação cívica da sociedade, né? Para que a nossa audiência possa entender na prática como é o jornalismo educativo, você consegue compartilhar conosco algumas experiências e desafios de como ele é feito? A experiência que eu tenho para compartilhar aí dessa vivência com o jornalismo educativo, ela está ligada aos meus 40 anos aí de exercício da profissão, né, de jornalista. Que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com essa questão da informação, né, e aí já se vão 40 anos aí misturando rádio, TV e internet, né? Comecei em rádio, e o rádio tem uma função também muito importante dentro desse contexto, porque o rádio ainda exerce um grande poder de companhia, né, para as pessoas, embora as novas tecnologias que chegaram, o rádio é pioneiro nessa questão da comunicação jornalística. A partir do momento que ele começa a ser difundido na nossa sociedade, a partir final dos anos 20 e início dos anos 30, já como veículo consolidado na nossa sociedade, ele cumpriu um papel muito importante nessa questão da educação, porque foi muito usado, inclusive, no início, né, nesse limiar aí do século XX, como veículo, inclusive, de aulas. Veio a televisão, né, nos anos 50, e aí disseram que o rádio ia acabar, e, pelo contrário, o rádio que supriu toda a televisão, que virou um rádio com imagens, né? E depois que eu entrei no rádio, eu fui fazer jornalismo, né? Fui me formar, né? Comecei a trabalhar e estudar, né? Já trabalhando em rádio, comecei a fazer faculdade de jornalismo, através, né, da questão do rádio, porque eu comecei a ter contato direto com o jornalismo e gostei. Eu falei, pô, já estou aqui, vamos nessa. Depois que eu, né, me formei em jornalista, eu comecei a ter uma noção bem exata, né, desse posicionamento político como trabalhador, né, da responsabilidade que eu tinha enquanto formador, né, de opinião, como sindicalista, trabalhando sempre com essa visão da informação como ferramenta educativa, né, principalmente para essa classe trabalhadora, e fui montar uma rádio em Visconde de Mauá, consegui concessão para 10 anos, e essa rádio que eu fundei, inclusive, era comunitária, né, voltada com viés de educação ambiental, mais uma vez aí o jornalismo atuando como fator educador, né, como vetor educador nessa área ambiental, e através desse projeto eu acabei implantando aqui um projeto de comunicação digital para o CREA, Conselho Regional de Engenharia, e foi a primeira rádio, né, via web corporativa do Brasil. E logo em seguida montamos a Web TV CREA, que também pioneiríssima, foi a primeira Web TV corporativa do Brasil. E a gente está aí já desde 2004, né, já vai fazer 20 anos. Eu optei em trabalhar nesse nicho educativo, e aqui dentro desse, né, projeto, você vê como é que a gente trabalhava aqui, e ainda trabalha o tempo inteiro gerando conteúdo educativo, né, fazendo várias matérias, né, da tecnologia, até chegar aos dias de hoje, né, 2023, ano que vem a gente está comemorando 20 anos aí de Web TV, e essa Web TV, depois dessa daqui, eu montei 12 projetos de web, né, Web TV, Web Rádio, enfim, essa é a minha experiência. Quando aprofundamos essa função educadora do jornalismo, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, o seu ponto de vista sobre a responsabilidade que os veículos de comunicação possuem na promoção de conteúdos educativos. O jornalismo tem essa responsabilidade, né, enquanto veículo de comunicação, de promover a educação, né, de conteúdos, né, educativos em várias áreas, né? Essa função educadora do jornalismo, ela tem que, ao mesmo tempo, continuar, mas tem que se reforçar essa questão, né, da vocação educadora do jornalismo e brigar com esse jornalismo oficial que está aí, que é um jornalismo extremamente distorcido, né? Eu conversei com o jornalista José Renato de Almeida Salles, gestor da Web TV CREA RJ. José Renato, muito obrigado pela sua participação.
E nesse episódio do EducaNews falamos sobre o surgimento do jornalismo educativo e a função educadora que o jornalismo engloba. Ouvimos exemplos práticos de como o jornalismo educativo funciona nos dias de hoje e, para fechar a nossa conversa, entendemos a responsabilidade que os veículos de comunicação possuem na promoção de conteúdos educativos. Este podcast foi idealizado por Wanderson Nunes como parte do trabalho de conclusão de curso para o bacharelado em jornalismo do Centro Universitário Unicarioca. Para ouvir outros episódios dessa primeira temporada do podcast EducaNews, acesse o canal da Unicarioca no YouTube e aproveite! Em abril de 2023, a realidade financeira de muitas pessoas é preocupante. Atualmente, 4 em cada 10 brasileiros estão inadimplentes, segundo dados da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Essa realidade reflete uma situação em que, enquanto sobram boletos para pagar, falta dinheiro no bolso para arcar com essas obrigações. A inadimplência, por sua vez, está diretamente relacionada à falta de educação financeira. A ausência de conhecimentos sólidos nesta área contribui para o acúmulo de dívidas, além de comprometer o dinheiro disponível que mal entra na conta e já é destinado para cobrir as contas em aberto. Nesse contexto, torna-se fundamental a necessidade de abordagens educativas que visem preencher essa lacuna. É nesse cenário que o jornalismo educativo se apresenta como uma ferramenta facilitadora da educação financeira no Brasil. Neste episódio, vamos explorar como o jornalismo educativo pode desempenhar um papel fundamental ao fornecer informações, análises e orientações sobre finanças pessoais, auxiliando os brasileiros a tomarem decisões financeiras mais conscientes e responsáveis. Para introduzir esse tema um pouco complexo e difícil, eu converso com a editora-chefe do Investidor, projeto multiplataforma de educação financeira do Estadão, Valéria Bretas, e com o repórter de economia do G1, Daniel Silveira. Como o tema do episódio sugere, do economês ao português, o jornalismo como facilitador da educação financeira, eu quero ouvir um pouco de vocês de como vocês analisam esse papel que o jornalismo tem em traduzir esses conceitos financeiros tão complexos para uma linguagem acessível a todos. Olha, o jornalismo ele tem um papel fundamental para traduzir, né, o economês para o português. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham na minha equipe que esse é o nosso principal papel aqui, né? Nós trabalhamos com temas que são um pouco complicados de maneira geral, né? Os brasileiros não têm muito contato com finanças desde o início da vida, né? No ensino médio, ensino fundamental. Então, a gente precisa sempre se perguntar se a minha mãe, meu primo, meu pai, um amigo, eles conseguem entender aquilo que eu estou escrevendo? Se a resposta for não, é porque a gente não escreveu como deveria, né? Então, o jornalismo ele tem esse papel importante em conseguir traduzir mesmo os conteúdos, né? Então, através da escrita ou da nossa fala mesmo, né? Que é possível fazer a tradução desse conteúdo. Então, realmente, é um papel muito importante do jornalista conseguir levar todas essas informações que são difíceis, são complexas, são muitos números, né? Que envolvem o mercado financeiro, para uma linguagem mais acessível, né? E aí cabe ao jornalista tentar procurar a melhor forma de inovar, seja através de um áudio, de um vídeo mais rápido, de um texto mais curto, mas é isso, assim, você sempre tem que questionar, eu consigo mostrar esse texto para o meu pai, para minha mãe, para um amigo e eles vão entender? Então, se a resposta for sim, é porque você fez um bom trabalho e cumpriu o papel. Então, o jornalista é uma peça fundamental para ajudar na educação financeira. O papel do jornalista é transformar uma informação relevante de forma que ela se torne acessível a qualquer público. Na economia, esse desafio, sem dúvida, se torna um pouco maior, não nem tanto pela complexidade, mas pela especificidade dos dados, né? Eu acho que esse é o maior desafio de quem lida com a cobertura diária de economia, pegar os dados que são amplos e trazerem eles para o microcampo, né? Tem surgido na internet, nos últimos anos, uma onda muito positiva de influenciadores e educadores financeiros que estão realizando muitas iniciativas bacanas sobre educação financeira. Nesse ponto de vista, eu queria ouvir um pouco de vocês, de como que vocês enxergam esse fenômeno.
De fato, nos últimos 3, 4 anos, o número de influenciadores digitais que falam sobre finanças cresceu muito. E isso é um reflexo da pandemia, né? Como naquele momento todas as bolsas caíram devido à incerteza, né, de como funcionaria e como ficaria a atividade econômica, afinal as pessoas estavam dentro de casa, não estavam consumindo, e isso obviamente que afeta todo o ciclo econômico dos países, as bolsas caíram e os juros também. O que isso significa? Que os investimentos mudaram totalmente, né? Então, o que aconteceu naquele momento? Se os juros estão baixos, os ativos seguros, que é normalmente a poupança, um título de renda fixa, o título do tesouro no Brasil, eles não ficam tão atrativos. Então, as pessoas entenderam que era melhor investir na bolsa de valores, né? Em ativos mais arriscados, em fundos de investimentos também, com exposição em renda variável. Mas é evidente que numa cultura em que o brasileiro investe muito pouco, e o percentual de brasileiros que investem na bolsa de valores é muito pequeno, quando a gente compara com os Estados Unidos, assim, é exponencialmente menor, a gente precisava de informação. Então, os influenciadores digitais cresceram nesse momento porque eles vieram com a resposta para essas dúvidas todas, né? E não só os influenciadores, mas os veículos de comunicação especializados em finanças, né? Então, por um lado, foi muito interessante você ver a entrada de muitos influenciadores chegando para ajudar os brasileiros. Então, nesse aspecto, foi muito interessante você ver os brasileiros muito preocupados em procurar informação. Então, eu acho que é um fenômeno muito interessante e ajudou. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, porque é claro que dependendo do influenciador A ou B, pode ter algum tipo de conflito de interesse. Então, vamos supor que eu sou uma influenciadora e, para mim, é interessante falar muito bem de uma determinada ação. Então, vamos supor que eu tenho um número de seguidores muito grande nas redes sociais. Aí eu começo a falar, olha, essa ação ela é ótima, ela é ótima, ela é ótima. Aí os meus seguidores começam a comprar essas ações. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, pode não ser a melhor ação. Mas se muitas pessoas compram, isso favorece a minha carteira de investimentos. Ou se muitas pessoas vendem, isso também favorece a minha carteira de investimentos. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado para a gente não cair em algumas armadilhas que favorecem esses influenciadores, alguns, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas isso acontece. E que a gente pode acabar levando um golpe, né? Você vai na onda de uma orientação que pode favorecer essa pessoa específica e aí a gente se dá mal. Então, o fato de a gente ter influenciadores para levar mais informação é muito rico. Mas isso não significa que o brasileiro deve estudar menos, pesquisar menos, ler menos. Então, quanto mais informações as pessoas tiverem, isso é melhor. Então, o influenciador ele pode ser um canal de entrada, mas a partir do momento que você já tem um conhecimento, o ideal é que você estude por conta própria, que você procure um gestor, um assessor, seja no seu banco, numa corretora, não importa. Mas não seja limitado a somente o que um influenciador passa de informação. Ouça outras fontes de informação. Eu vejo com bons olhos, em certa medida, no sentido de que eles ajudam a popularizar temas que são restritos a áreas específicas, né? Por outro lado, eu vejo com muita insegurança. Me preocupa muito quando o que está em jogo é uma marca. Então, as pessoas estão seguindo aquele influenciador porque ele virou uma marca de sucesso. E essa marca de sucesso ela não necessariamente se traduz em credibilidade. Eu enxergo, então, esses influenciadores digitais, acho que eles cumprem um bom papel no sentido de popularizar informação restrita a públicos específicos. Por outro lado, eu acho que quem consome essa informação tem que ter um discernimento claro, buscar outras fontes de informação, se assegurar de que aquilo que está sendo compartilhado ali é de fato correto e filtrar. Filtrar esses dados eu acho que é o mais importante. Para vocês, o que é educação financeira e qual a importância dela para a sociedade nos dias de hoje? Bom, educação financeira, ela é extremamente importante, mas o brasileiro, ele tem muita dificuldade nesse aspecto ainda, né? A gente não tem educação financeira na infância, na adolescência, não temos na faculdade. E, na verdade, a educação financeira, ela tá em tudo, né? Se você parar para pensar, quando você é pequeno e você recebe uma mesada e a sua mãe te diz, olha, você tem R$100 para gastar esse mês. Se você deixar de gastar R$50, no próximo mês você tem 150. Então você pode comprar uma coisa mais cara. Se no outro mês você resolveu gastar os seus 150, no outro você não vai ter nada. Mas se você guarda R$20 por mês desses 100 que você recebeu, você pode comprar muito mais coisas no final. Então, assim, são nos pequenos detalhes que a educação financeira
faz parte do nosso dia a dia, né? Então, para mim, a educação financeira, ela relaciona em todos os aspectos, seja numa compra de um produto, seja numa viagem, seja nos investimentos, né? E vai muito além de investir em ações ou fazer uma aplicação num fundo, né? Realmente nos pequenos detalhes. É muito importante que as pessoas tenham isso em mente, que não importa se você tem apenas R$10 por mês, tudo bem, é o dinheiro que você tem, guarde esse dinheiro, invista esse dinheiro, mas não deixa parado debaixo do colchão, como a gente costuma dizer, porque ele perde o valor de compra, né? Então, esses R$10 você acaba não conseguindo comprar o que você comprava antes. Eu acredito que muitos problemas que a gente tem estruturais, eles poderiam ser corrigidos e até algumas pontas soltas corrigidas se o brasileiro tivesse educação financeira, né? A gente conseguiria se relacionar mais com o dinheiro, falar sobre dinheiro, que é um tabu ainda, e assim evitar dívidas, né? Então, para pensar, se as pessoas tivessem mais informações, soubessem como lidar com as finanças, talvez a gente teria muito menos pessoas endividadas, abrindo mão das casas, vendo casas sendo leiloadas. Então, a educação financeira ela é fundamental para as nossas ações do dia a dia, mas também para o planejamento de futuro, né? Conhecimento é poder. E educação, enquanto processo, é a aquisição de conhecimento. Nessa perspectiva, eu poderia dizer que educação financeira é poder financeiro. A educação financeira ela permite que a gente use o dinheiro de forma mais consciente e inteligente possível. Isso, invariavelmente, se aplicado, isso vai se traduzir em maior poder financeiro. E a educação financeira, ela é importante não somente no âmbito individual, né? Uma sociedade financeiramente bem educada vai ser uma sociedade mais próspera, sem sombra de dúvida. Eu conversei com a jornalista e editora-chefe do Investidor, Valéria Bretas, e com o repórter de economia do G1, Daniel Silveira. Nesse episódio do EducaNews falamos sobre o desafio do jornalismo em traduzir termos complexos para uma linguagem acessível, o surgimento de influencers e educadores financeiros nas redes sociais e, para fechar a nossa conversa, entendemos o conceito da educação financeira e a importância dela para a sociedade. Valéria, Daniel, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Eu espero você no próximo episódio do EducaNews. Este podcast foi idealizado por Wanderson Nunes como parte do trabalho de conclusão de curso para o Bacharelado em Jornalismo do Centro Universitário Unicarioca. Para ouvir outros episódios dessa primeira temporada do podcast EducaNews, acesse o canal da Unicarioca no YouTube e aproveite! Em abril de 2023, 4 de 10 brasileiros estavam inadimplentes com dívidas em atraso nos principais serviços de proteção ao crédito. Estima-se que mais de 66 milhões de brasileiros estejam nessa situação, segundo dados da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Portanto, é necessário que surjam iniciativas como a nossa para fortalecer o papel que o jornalismo possui em também ser um facilitador para a educação financeira. Para entendermos como o jornalismo já está impulsionando positivamente a educação financeira, eu recebo neste terceiro e último episódio do podcast EducaNews a jornalista Valéria Bretas, editora-chefe do Investidor, do jornal Estadão. Valéria, você pode contar pra gente como surgiu o projeto Investidor? O Estadão Investidor, ele surgiu dentro do contexto que nós falamos há pouco dos influenciadores digitais, né? Então, da mesma forma que a pandemia trouxe esses nomes para o mercado brasileiro, também trouxe os portais especializados. Então, haviam poucos portais que focavam em finanças pessoais, havia 1 ou 2 ali, mas o Estadão Investidor, ele surgiu para responder essa demanda. Então, as pessoas estavam ali, poxa, como é que eu consigo investir melhor? Como é que eu faço o meu rendimento crescer? Como é que eu posso deixar a minha carteira mais balanceada e conseguir uma rentabilidade melhor, né, com juros tão baixos? E fazendo isso na Bolsa de Valores, me arriscando um pouco mais, com um pouco menos de medo para tentar uma rentabilidade maior, né? Então, o investidor ele surge nesse ambiente de dúvidas do brasileiro que buscava por mais informação e ainda busca. Isso foi em 2020, né? Assim que a pandemia começou, na verdade, o investidor ele foi lançado no dia 21 de março de 2020, que foram 3 dias depois que o lockdown começou no Brasil.
Então é até curioso, porque naquele momento nós ficamos 2 semanas em local físico e logo a redação toda, todos os membros da equipe foram para casa. E hoje nós ficamos em modelo híbrido, né? Mas a gente consegue ver uma transformação assim do nosso leitor. Naquele momento, a gente via as pessoas começando a falar sobre finanças, mais preocupadas com o dinheiro. E agora a gente consegue ver uma maturidade um pouco maior. As pessoas entenderam como fazer e querem fazer melhor, mas elas já evoluíram de 2020 para cá. Então é muito curioso ver que o nosso leitor de 2020 ele já amadureceu, ele procura outro tipo de informação. E é evidente que, do ponto de vista editorial, a gente leva as matérias, as reportagens, que são um pouco mais maduras, porque esse cara já aprendeu como fazer e agora ele quer fazer ainda melhor. Então é nesse contexto que surge o E-Investidor. Hoje, só para poder explicar, né, nós somos então o braço oficial de finanças e finanças pessoais do Estadão. Não somos parceiros, somos Estadão e nós impactamos milhões de pessoas por mês. Como você enxerga essa possibilidade do jornalismo educativo ser um impulsionador da educação financeira? Eu acredito que nós cumprimos o nosso papel, e claro que isso é um processo contínuo, né, de educar as pessoas através do jornalismo. E é uma tarefa diária, né? Todos os dias a gente vê notícias que esbarram nas finanças, porque como eu comentei em outros tópicos aqui da nossa conversa hoje, finanças está em absolutamente tudo. Tá no óleo da cozinha, tá no arroz que você compra todo dia, tá na viagem de formatura que você quer fazer, tá no carro que você precisa comprar, tá em tudo, absolutamente tudo, né? Tá na faculdade dos filhos, na sua faculdade, na hora de fazer um financiamento, um consórcio, tudo isso é finanças, né? E o jornalismo tá aí para poder explicar isso da melhor forma possível. Então, é evidente que um portal como o Investidor, ele tem um poder muito grande de levar a informação correta e confiável para os leitores, de forma que seja mais fácil na hora de tomar uma decisão, na hora que fique mais claro, olha, se eu fizer esse tipo de consórcio, ou esse tipo de financiamento, ou investir, não fazer consórcio nem financiamento, pode ser uma forma melhor de eu ter o meu dinheiro aplicado. Né? Então, acredito que estamos, obviamente, em continuidade nesse trabalho, mas eu fico muito feliz com o que nós já conquistamos e vamos conquistar ainda, né? Pensando que o investidor alcança milhares de pessoas todos os dias, como que você analisa o impacto educacional que o seu produto gera na sociedade hoje? E quais os desafios que você ainda encontra para que esse projeto chegue a mais pessoas? O investidor, como eu acabei de comentar, né, impacta milhões de pessoas por mês, né? Então, eu acredito que a gente tem um papel também fundamental para ajudar no processo de educação financeira dos brasileiros de maneira geral, né? Como eu disse, o nosso leitor ele começou com um conhecimento muito básico de finanças, né? Como é que eu posso investir, por exemplo, com R$100? E agora a gente consegue perceber que esse cara não investe mais R$100, que ele já fez a reserva de emergência dele, ele já aprendeu a investir e agora ele quer saber como investir melhor. Então, eu já tenho meu dinheiro que está na renda variável e está um pouco na renda fixa. Quais são os gestores que têm a melhor estratégia para a renda fixa e a melhor estratégia para a renda variável? Então, esse leitor que começou ali como investir R$100, agora ele já conhece os grandes nomes do mercado e já acompanha isso. Temos tantos desafios aí, né? Cada ano surge alguma coisa, a gente teve a guerra na Ucrânia, isso mexeu muito no preço das commodities, isso impacta também os investimentos aqui no Brasil. E o investidor brasileiro agora ele tem a chance não só de investir no Brasil, mas fora, né, no exterior, tem tantas possibilidades. Então tem muita coisa para ensinar, mostrar e ditar os caminhos que podem ser melhores mesmo. Né? Então eu acredito que estamos no caminho certo. E eu acho que o desafio para não só o investidor, mas para as finanças de maneira geral chegarem a mais pessoas é o interesse, né? Entender isso que eu falei aqui, mais uma vez, na nossa conversa, de que finanças não precisa ser uma coisa chata. Você falar sobre dólar, falar sobre real, falar sobre salário, sobre financiamento, não deve ser encarado como uma coisa, ai, que saco, ai, que chato, que difícil. Não, né? A gente pode olhar para as finanças como algo divertido, como uma brincadeira, né? Eu contei um pouco da minha história, mas assim, a minha relação com finanças na infância, ela foi muito leve. Então, meu pai me levava na feira, me dava R$5 e dizia, eu quero que você volte com esses R$5 com um tomate, uma rúcula e uma alface. E eu falava, não, mas é impossível, não, é pouco dinheiro, não vou conseguir. E ele dizia, negocie.
Então, aí, chegava no final ali, eu conseguia comprar tudo com R$5, porque eu ia lá, eu dava uma conversa, falava, olha, tenho esses 2 aqui, pega um alface menor. Então, desde novinha, nos meus 6, 7 anos, eu já tive essa relação com finanças. Eu fui muito privilegiada nesse aspecto de meus pais terem essa visão, né? Valéria, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Eu tenho certeza que ele será uma semente de conhecimento para as pessoas interessadas nos temas de educação financeira e jornalismo educativo. É isso, as finanças elas não precisam ser tão complicadas, os pais podem ajudar isso, os irmãos, né, nas pequenas coisas do dia a dia. E isso, sendo um processo mais natural, a relação das pessoas com o dinheiro se torna mais natural também. Então, acho que o desafio é esse, de ter uma compreensão de que não precisa ser chato, não precisa ser uma notícia chata. A gente pode ler para poder aprender a aplicar aquilo no nosso dia a dia. Se você se programar, você vai poder viajar mais. Se você se programar, você vai poder ter aquele objeto que você tem vontade. Se você se programar, você vai evitar dívidas. Se você se programar, não tem como investir, não por um bem material, mas você pode dar a chance de seu filho estudar numa escola melhor, e assim vai, né? A questão é que o planejamento financeiro e a organização financeira ela é muito importante. Então, para começar, até algumas dicas aqui, é importante, coloca ali no papel mesmo, se não tem um computador, não tem acesso a uma planilha, quanto você gasta por mês com as suas contas básicas, né? Com energia elétrica, com aluguel, com gasolina, não importa. Quanto você recebe, faça essa relação, identifique os custos que você tem, que são em excesso e é possível cortar. Será que aquele streaming que você assina para assistir um filme, você usa realmente, precisa assinar? Será que aquela academia que você está 4 meses sem ir, não dá para você tirar? Então, são pequenas ações que você pode fazer para criar uma reserva de emergência e depois começar a investir pensando nesses objetivos todos que a gente conversou aqui, tá certo? Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Um grande abraço. Audiência, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até aqui. Eu conversei com a jornalista, editora-chefe do Investidor, Valéria Bretas. Nesse episódio do EducaNews falamos sobre o surgimento do projeto Investidor, entendemos como o jornalismo educativo pode ser um impulsionador da educação financeira no Brasil e o impacto educacional do investidor na sociedade. Este episódio foi idealizado por Wanderson Nunes como parte do trabalho de conclusão de curso para o Bacharelado em Jornalismo do Centro Universitário Unicarioca. Para ouvir os outros episódios dessa temporada do EducaNews, acesse o canal da Unicarioca no YouTube e aproveite!